partilhar uns slides para se perceber bem o que é a New Organic Planet e como é que nós estamos organizados e qual é que é a nossa presença no mercado. Pronto, para já mencionar que estamos presentes em vários pontos do país e, portanto, desde o Funchal até Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, mas acabamos de fazer um trabalho que já abrange o país inteiro e que faz parte da nossa missão, que, como está no ecrã, a nossa missão é ser uma aceleradora de projetos na área agroalimentar biológica. E, portanto, dentro das temáticas do biológico e da sustentabilidade, nós procuramos ser uma equipa de apoio ao desenvolvimento de projetos desde o zero ou desde o menos um quando os projetos ainda estão em fase de investigação, zero quando estão em fase de desenvolvimento e de preparação da entrada em mercado, e depois até ao 1, que é o lançamento dos projetos em mercado, portanto, de uma forma autónoma, individualizada, tanto como entidades empresariais autónomas. Portanto, podemos trabalhar desde as fases mais iniciais e é esse o nosso principal foco de atividade. Portanto, os nossos clientes... Tiago, peço desculpa a interrupção. O Tiago está a partilhar alguma apresentação connosco? Estou. Está, mas nós não estamos a ver essa apresentação. Então espera lá. Já estamos a ver o seu ecrã. Pronto, partilhei este slide no início para explicar aqui o tema das localizações. Depois mencionei o facto de sermos uma aceleradora de projetos na área agroalimentar, portanto explicar o que é isso desde a fase -1 até à fase 1. Estava neste slide basicamente a explicar que os nossos clientes são tipicamente empreendedores ou empresas que tenham projetos de lançar novos produtos ou serviços neste setor e portanto empreendedores, e quando falo aqui em empreendedores podem ser inclusivamente pessoas ou entidades que estejam a desenvolver projetos ainda na fase de investigação, mas cujos projetos tenham uma intenção de, se resultarem, um dia virem a autonomizar-se como uma área de negócio ou como uma empresa autónoma em mercado. E, portanto, a nossa equipa trabalha com outras equipas de empreendedores que queiram lançar novos projetos e podemos apoiar em várias áreas, como eu vou explicar nesta apresentação. Portanto, estamos organizados em 3 verticais. Um deles é o Incubio, que assim de uma forma muito simples é o apoio ao desenvolvimento de startups em fase seed e pré-seed neste setor, portanto em fases iniciais de desenvolvimento dos projetos, é aí o nosso foco preferencial de atuação. O do meio Biodeveloper, do qual a conferência de hoje faz parte, trata-se do apoio a projetos de investigação, portanto também podemos participar em projetos ainda na fase de investigação, desde que os mesmos tenham uma intenção de virem a resultar numa empresa ou num projeto empresarial. E, por fim, temos também o funding, que visa, em projetos que já estão numa fase mais avançada, trabalhar a componente do financiamento dos projetos para o crescimento e para a entrada em mercado. No ecrã, alguns exemplos de projetos que temos vindo a trabalhar no âmbito da nossa atividade neste setor, portanto, tudo ligado à área biológica, à área da sustentabilidade. Parceiros com quem trabalhamos também, temos aqui o Instituto Politécnico de Bragança, temos a Universidade da Madeira, temos a Escola de Coimbra, temos vindo já a fazer algum trabalho durante estes anos. Referia-se que a empresa tem 3 anos, portanto também não é uma empresa com muito histórico, mas já temos alguma presença em projetos em várias áreas e em várias regiões do país. A nossa missão, como eu disse, é apoiar projetos que se insiram dentro de uma determinada lógica que tem um enquadramento que podemos perceber melhor enquadrado nas políticas europeias relacionadas com o Green Deal, que estão aqui no ecrã. Também não vou perder muito tempo a explicar, são temas já do conhecimento geral. E por fim, agora explicar um pouco mais em detalhe as 3 áreas que eu referi, que são as áreas em que a nossa empresa está dividida. Para quem tem um negócio nesta área, o nosso modelo de negócio está tipicamente associado ao êxito dos projetos em que nós participamos. Portanto, existe uma indexação da remuneração da nossa atividade aos projetos serem bem-sucedidos no seu desenvolvimento, seja para passar para a fase do mercado, seja projetos que já estão em mercado para entrarem numa fase de crescimento, projetos empresariais. E, portanto,
mais uma vez, as 3 áreas em que se divide aqui a nossa atividade: Incubio para startups, BioDeveloper para investigação e desenvolvimento, funding para projetos já em fase de entrada em mercado. Um pouco sobre cada um deles, começando pelo Incubio. Já referi, startups, projetos novos, cariz inovador. O objetivo de levar um projeto de uma fase de ideia até a fase de mercado, de entrada em mercado, e a nossa empresa pode investir nos projetos, pode também apoiar na obtenção de financiamento adicional, para além de uma série de outros serviços de aceleração que se pode prestar aos projetos que estão nesta fase inicial de desenvolvimento. Os eixos prioritários que estão aqui no ecrã vão desde a questão da fertilização de culturas, a questão da energia e da água, comercialização de produtos bio, logísticas, explorações, aquacultura, restauração bio, turismo também, ecoturismo. Portanto, são os temas, assim, genericamente, que nós procuramos trabalhar. Os projetos, quando entram no nosso universo, são submetidos a critérios de avaliação, que estão aqui no ecrã, e portanto, uma vez passando os crivos dos critérios de seleção, são incluídos num dos 3 programas e faz-se um plano de trabalho autónomo para o desenvolvimento de cada um dos projetos. Um pouco sobre o BioDeveloper, portanto, eu também já referi aqui, o BioDeveloper está mais virado para projetos de investigação e desenvolvimento. Já temos alguns em curso, vamos agora para o 3º, se não me engano. Os eixos prioritários também estão aqui no ecrã, são ligeiramente diferentes, portanto tem um cariz menos de mercado e mais de investigação, mas mais coisa, menos coisa, anda à volta dos mesmos temas. E os critérios de avaliação também, sendo projetos que estão mais longe de entrar em mercado, também são diferentes, têm a ver com a equipa e com o produto ou o serviço que vai ser objeto da investigação. Mais uma vez, a New Organic pode investir e pode também apoiar na obtenção de financiamento adicional para os projetos. A questão do funding, para terminar, para projetos que já estão numa fase em mercado, ou estão a entrar ou já estão em mercado e querem crescer, nesta área também do agroalimentar, foi desenhado, portanto, este projeto foi desenhado para empresas ou projetos empresariais que estejam nessa fase, e também passam por determinado crivo, e depois, a partir do momento que se começa a trabalhar, a New Organic Planet está com a sua remuneração indexada ao sucesso dos projetos. Aqui os eixos prioritários, também com algumas semelhanças com os anteriores e também algumas diferenças, mas, enfim, foi aquilo que nós consideramos serem as áreas que nos interessa mais trabalhar, ou que temos mais capacidade para trabalhar, melhor dizendo, que estão no ecrã. Os critérios de avaliação, aqui entra em conta também o critério da escalabilidade do projeto e, portanto, interessa-nos financiar e participar em projetos que tenham um potencial de crescimento médio ou elevado. Os procedimentos de candidaturas estão aqui no ecrã, portanto, começa desde uma fase de formulário, que normalmente preferimos que se use o formulário que temos no nosso site, e depois é feita uma análise, é feita uma conversa com os promotores do projeto, e depois, caso se avance para a assinatura de um acordo, os projetos são integrados num dos 3 programas, e depois, a partir daí, é um pouco o que está no ecrã, depende um bocado de projeto para projeto, não são todos iguais, mas existe logo uma primeira fase, um forte arranque do projeto, em termos de comunicação e imagem, desenvolvimento de plano de negócio, espaços físicos, meios de comunicação, etc. Depois pode fazer-se inclusivamente uma operação de funding para desenvolvimento, uma primeira, nesta gíria das startups, uma primeira ronda, uma ronda seed, para desenvolvimento e teste de conceito do projeto até ir em mercado. Se o teste do conceito for bem sucedido, o que se chama spin-off, que não é mais do que a criação de uma empresa autónoma para onde o projeto é canalizado, depois essa empresa, essa entidade jurídica, faz o levantamento do capital para o projeto se desenvolver em mercado. Pronto, eu fico por aqui, é uma informação muito básica, mas obviamente estamos à disposição para mais esclarecimentos que sejam necessários prestar. A New Organic Planet, por fim, referi que faz parte de um grupo de
de Business Angels, está de certa forma integrada num grupo de Business Angels, que são pessoas que investem e apoiam o lançamento de startups, e portanto foi assim que a própria New Organic Planet apareceu, foi no âmbito de um projeto de uma startup que foi financiada por Business Angels, e é isso que nós fazemos para terceiros,